voto que fiz. Por isso, vou. Mas impor-me as mãos e fazer de mim um sacerdote, até mesmo um abade, e estabelecer-me como guarda das almas dos meus irmãos. Por que insiste nisso o Rev Padre? Mas não é nisso que ele insiste, é só em saber se Deus insiste nisso, e com uma tamanha pressa. Terá realmente tanta confiança em mim para me entregar uma tal função. É preciso que confie em mim mais do que eu próprio. Se ao menos o destino falasse. O destino parece estar muitas décadas distante. Mas de repente já não é assim, é agora mesmo. Mas talvez o destino seja sempre agora, neste lugar, neste mesmo instante. Não será suficiente que ele tenha confiança em mim. Mas não, longe disso. Eu mesmo é que devo ter confiança. Dentro de meia hora. Menos do que isso, agora. Aude-me, domine por favor, Senhor. É apenas uma das vossas víboras da presente geração que pede algo, pede para saber, pede um sinal, um prodígio, um presságio. Não tenho tempo bastante para decidir. Estremeceu, nervoso. Alguma coisa, rastejando. Parecia um leve sussurro nas folhas secas que atapetavam o canteiro de rosas. Cessou um instante, murmurou e rastejou outra vez. Um sinal do céu rastejaria. Um presságio ou um prodígio, talvez. O negotium perambulans in tenebris, do salmista, talvez. Uma serpente, talvez. Um grilo, quem sabe. Era apenas um ligeiro murmúrio. O irmão Egan, uma vez, matara uma serpente no pátio, mas agora rastejava outra vez. Um arrastar vagaroso no meio das folhas. Seria um verdadeiro sinal se viesse para fora e o picasse nas costas. O som da oração tornou a vir da igreja, que me incenture convertenturade. Dominum universifainus terrae. E adorabunt in conspectu universae familiae. Gentium. Coniam domini est regnum, e ipsi dominabitur. Estranhas palavras. Para essa noite, todos os confins da terra lembrar-se-ão e voltar-se-ão para o Senhor. O rastejar parou de repente. Que era aquilo bem atrás dele? Realmente, Senhor. Um sinal não é absolutamente indispensável. Realmente, alguma coisa tocou-lhe o pulso. Levantou-se com um urro e correu para longe do canteiro de rosas. Apanhou uma pedra e atirou-a no meio das roseiras. O ruído foi maior do que esperara. Esfregou a barba e sentiu-se amedrontado. Esperou. Nada emergiu do canteiro. Nada rastejou. Jogou uma pedrinha. Ela também rolou. Barulhenta no meio da escuridão. Esperou ainda mais, mas nada se mexeu. Pedir um presságio e apedrejá-lo quando é enviado, de sentia hominum. A claridade rósea do amanhecer começava a apagar as estrelas. Dentro em pouco teria de dizer ao abade. Dizer-lhe o quê? O irmão Joshua alisou a barba e pôs-se a andar em direção à igreja, pois alguém chegara à porta e olhava para fora, procurando por ele. Unus panis, eunam corpus multissumus, veio o murmúrio das orações, homines. Que de uno. Um só pão, um só corpo, somos nós,
apesar de muitos, e de um só pão. E cálice compartilhamos. Parou à entrada, voltou-se e olhou para o canteiro de rosas. Foi uma armadilha. Não foi? Pensou. Vós o permitistes, sabendo que eu jogaria pedras, não foi? Um momento depois, entrou e ajoelhou-se com os demais. A sua voz juntou-se à dos outros na súplica, por algum tempo cessou de pensar, na companhia dos viajantes do espaço ali reunidos. Anunt abiturdama no generatio ventura. E será anunciada ao Senhor uma geração futura, e os céus mostrarão a sua justiça. A um povo que vai nascer, e que o Senhor fez. Quando deu por si outra vez, viu que o abade o chamava. Levantou-se e foi ajoelhar-se perto dele. Hoc officium, fili, tibini imponemus oneri. Murmurou ele. Se me quiserem, respondeu brandamente o monge Honorem Accipião. O abade sorriu. Você me entendeu mal. Eu disse fardo, não honra. Cruças. Altenhou-no si audistiut honorem, nihilo erraste auribus. Accipião, repetiu o monge. Você está certo? Se me escolherem, estarei certo. Está bem assim. E assim foi decidido. Enquanto o sol se erguia, um pastor era eleito para conduzir o rebanho. Seguiu-se a missa pelos peregrinos e viajantes. Não fora fácil reservar um avião para a viagem a Nova Roma. Ainda mais difícil fora obter permissão de voo depois de conseguir o avião. Toda a aviação civil ficara sob jurisdição militar até que terminasse a emergência e era necessária uma autorização especial. A guarnição local recusara-se a dá-la. Se o abade Exerche não soubesse que um certo marechal do ar e um certo cardeal eram amigos, a peregrinação ostensiva para Nova Roma de 27 coletores de livros com seus alforjes teria tido de seguir em lombo de burros, por falta de permissão para usar transporte a jato. No meio da tarde, porém, conseguiu-se a autorização. O abade Exerche subiu a bordo do avião antes da partida para uma rápida despedida. Vocês são a continuidade da ordem, disse aos viajantes. Levam consigo a memorabilia. Levam também a sucessão apostólica e, talvez, a cátedra de Pedro. Não ajuntou em resposta ao murmúrio de surpresa dos monjas. Não? Sua Santidade. Ainda não disse a vocês, mas se o pior suceder à terra, o sacro colégio ou o que restar dele se reunirá. A colônia de Centauro poderá ser declarada um patriarcado separado, e o cardeal que acompanha vocês terá plena jurisdição patriarcal. Se o flagelo nos atingir, o patrimônio de Pedro irá para ele. Pois apesar da vida poder ser destruída na terra, o que Deus não permita onde quer que viva o homem, o ofício de Pedro não poderá ser destruído. Há muitos que pensam que, se a maldição cair na terra, o papado passará a ele pelo princípio da epiqueia se não houver sobreviventes aqui. Mas não é assunto que diga respeito diretamente a vocês, irmãos, filhos, apesar de ficarem todos sujeitos ao seu patriarca sob votos especiais, como os que ligam os jesuítas ao Papa. Vocês ficarão no espaço por muitos anos. A nave será como o mosteiro
Depois de estabelecida a Sé patriarcal na colônia de Centauro, fundaram a Casa-Mãe dos Frades Visitadores da Ordem de São Liboet de Taiko. Mas a nave ficará nas mãos de vocês, como também a memorabilia. Se a civilização, ou vestígio dela, puder manter-se em Centauro, mandarão missões a colônias de outros mundos e talvez, eventualmente, a colônias dessas colônias. Onde quer que vá o homem, irão vocês e seus sucessores. E com vocês, os registros e lembranças de mais de 4.000 anos. Alguns de vocês e dos que vierem depois serão mendigos e peregrinos, e ensinarão as crônicas da terra e os cânticos do crucificado aos povos e às culturas que crescerem dos grupos coloniais. Pois alguns poderão esquecer. Alguns poderão, por algum tempo, desgarrar-se da fé. Ensinem a esses e recebam na ordem os que tiverem vocação. Passem a eles a continuidade. Sejam para os homens a memória da terra e da origem. Lembrem-se deste mundo. Não o esqueçam, mas nunca mais voltem. A voz de Exerci tornou-se rouca e baixa. Se jamais vierem, poderão encontrar o arcanjo no oriente da terra, guardando-a com uma espada de fogo. Sinto que o espaço será o lugar de vocês, daqui por diante. É um deserto ainda mais solitário do que o nosso. Deus abençoe a todos e rezem por nós. Passou vagarosamente por entre os assentos, parando para abençoar e abraçar cada um, antes de sair. O aparelho deslizou pela pista e alçou-se no ar. O abade seguiu-o com os olhos até desaparecer no céu da tarde. Depois voltou para junto do resto do seu rebanho, na abadia. No avião, falara como se o destino do grupo do irmão Joshua fosse tão bem previsto quanto as orações do ofício, no dia seguinte. Mas tanto ele quanto os viajantes sabiam que só descrevera uma esperança e não uma certeza, pois o grupo principiara, apenas, uma longa e duvidosa jornada, um novo êxodo sob os auspícios de Deus que devia estar, certamente, fatigado da raça do homem. Os que ficavam tinham a parte mais fácil. A eles só cabia esperar o fim e rezar para que não viesse. Área afetada pela radiação continua inalterada, disse o anunciante, e já não há quase perigo de maior propagação pelo vento. Bem, pelo menos as coisas não pioraram, observou o visitante ao abade. Até agora, não fomos atingidos aqui. Parece que estaremos em segurança, a menos que a conferência não tenha êxito. Sim, resmungou Zerchi. Mas escute um pouco. A última estimativa de mortes, continuou o anunciante, neste 9º dia depois da destruição da capital, chega a 280.000. Mais da metade, na zona urbana. O restante, é um cálculo baseado na porcentagem da população dos subúrbios e das regiões que receberam doses perigosas de radiação. Os peritos dizem que a estimativa subirá à medida que novos casos forem conhecidos. Esta estação, em virtude da lei, deve irradiar o seguinte aviso 2 vezes por dia, enquanto durar a emergência, o disposto na Lei N graus 10 WR 13 de nenhum modo confere poderes a
indivíduos para praticar a eutanásia em vítimas de envenenamento pela radiação. Aqueles